Gente, muito boa tarde pra vocês e a paz. Muito boa tarde não, né? Muito boa noite, porque eu só vou postar esse vídeo à noite, na hora do nosso culto. E aí, como é que vocês estão? Tá um pouquinho escuro, porque já no finalzinho da tarde, mas espero que vocês estejam bem, todos bem. Espero que todos estejam passando bem. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra. Vocês viram que o tio Felipe postou um louvor lá. Eu mandei um link. Quem não viu, sobe aí a conversa do WhatsApp do grupo para ver o link que o Felipe louvando. E aí eu deixei para vocês, gente, como tá escuro. E aí eu deixei para vocês o desafio. Mas aí tem outro desafio. Mas o outro desafio só vou contar pra vocês amanhã, no outro dia. E aí, quem for cumprindo, à medida que todo mundo for cumprindo o desafio, vai me falando, beleza? Vai me dizendo, tia, consegui cumprir. Isso mesmo. E aí, vamos ouvir um pouquinho da palavra. Até clareou agora, não foi? Vamos ouvir um pouquinho da palavra. Eu tinha gravado um vídeo sobre Esther, mas aconteceu que o meu notebook atualizou, e aí quando eu fui abrir no vídeo, não tava mais, tinha desaparecido o vídeo. Aí eu fui na lixeirinha, né, que tem a lixeirinha. Aí quando eu fui na lixeirinha, tinha restaurado tudo, restaurei um monte de coisa da lixeira, mesmo assim ainda não tinha aparecido o vídeo. Mas vamos continuar, vamos fazendo a nossa missão para o Senhor Jesus. Quero ver quem é que vai fazer a missão de Jesus. Escutar e praticar a palavra. Essa foi uma das missões que Jesus nos deixou. Olha aí, abram aí, peguem aí a Bíblia de vocês, que eu sei que vocês estão com muita vontade de ler a Bíblia. Peguem aí a Bíblia de vocês. Abram em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E aí, enquanto vocês vão procurando, vocês deixam em pausa o vídeo e vai procurando lá o versículo. Segunda Crônicas, capítulo 4, capítulo 7, versículo 14. Chama aí todo mundo, vamos lá. Falar um pouquinho da palavra. Se alimentar um pouquinho da palavra. Olha só, que diz assim a palavra. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado, para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Olha que versículo lindo. Olha só, vamos falar um pouquinho de oração, vamos falar um pouquinho de coragem, vamos falar um pouquinho de templo. Quem é o templo do Senhor? Digam aí, vocês que já são juniores arretados, juniores mais inteligentes. Meus juniores são inteligentes. E aí, quem é o templo do Senhor? Somos nós. O nosso coração é templo do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, é a casa de Deus. E para ser a casa de Deus, a gente precisa se santificar. A gente precisa se separar das coisas erradas, das coisas impuras, das coisas que não agradam a Deus, pra gente louvar ao Senhor, pra gente ser a casa do Senhor, ser a morada do Senhor, todos os dias. Como é que o Senhor vai habitar num templo? Como é que o Senhor vai habitar num templo onde só faz as coisas erradas? A pessoa só faz as coisas erradas. A pessoa só diz palavrão. A pessoa só diz mentira. A pessoa
tá toda vez falando algo sujo, algo que falando algo que atrapalha os outros, a vida dos outros, algo que só prejudica os outros. Como é que Deus vai habitar num templo desse? Não tem como, né? Vocês que já são juniores mais avançados, não tem como ser assim. Então, pra gente ser a morada do Senhor, a gente precisa de humildade, a gente precisa se santificar. E aí, o que é santificar? O que é santificação? Vocês que já são espertos, o que é santificação? Santificação é separação. Jesus nos santificou, Jesus nos separou, Jesus nos escolheu e por causa disso a gente louva Ele, a gente louva o seu nome, louva a sua bondade, louva o seu amor, louva a sua grandeza, porque Ele nos escolheu, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo tão imundos diante dele, diante de toda a santidade que ele tem, porque Jesus é santo, Jesus é santo. E a gente não é santo, mas mesmo assim Jesus nos escolheu. Ele poderia dizer, não vou escolher nenhum desses humanos aí, porque esses humanos só faz coisa errada. Mas Jesus, ele nos escolheu, seu amor é tão grande, sua bondade, sua misericórdia é tão grande para conosco, que ele escolheu cada um de nós. Mesmo você aí, juniores, você juniora, Jesus escolheu você, Jesus escolheu a sua família. Jesus preparou você, está preparando a sua família para um grande chamado, para um grande sonho, para um grande propósito que ele tem para você. E aí, nessa palavra agora, ó, diz assim: pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para todo sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Diante dessa situação, eu vou falar um pouquinho mais ligeirinho, porque o tempo, daqui a pouco o tempo acaba aí, né? Diante dessa situação, Jesus aqui nessa palavra, em toda a Bíblia, Jesus não deixa nenhuma dúvida pra gente que ele não cuida da gente. Jesus sempre nos diz, Jesus sempre afirma que ele cuida da gente. Então, para que a gente vai ter medo? Para que a gente vai ficar nervoso, ficar agoniado com essa situação, com essa pandemia, com essa doença toda? Ou seja lá qual for outro problema. Ah, tia, minha amiga brigou com meu amigo, minha mãe se separou do meu pai. Seja qual for a situação, Jesus permanece no controle. Ele ainda está no controle de tudo. E Jesus sempre vai escolher o nosso melhor, para o nosso bem. Jesus não permite que nada aconteça com seus filhos. Assim como os pais cuidam dos seus filhos, Jesus é o nosso Pai celestial. E por que Jesus não ia cuidar da gente, já que a gente é filho dele, filha dele? Ai, minha gente, tem uma aranha aqui na tela. Ai, meu Deus. Olha como o inimigo é sujo, tá vendo, minha gente? Pronto, tirei. É só a palavra de Jesus para tirar mesmo. Sim, continuando. Se nós somos filhos de Jesus, por que Jesus não ia querer tão bem quanto ele quer a nós, que somos filhos dele? Jesus, existe maior prova do que essa. Jesus deu o seu próprio filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Não era obrigação de Jesus fazer isso. Jesus não tinha que fazer isso. Mas ele tinha um plano perfeito para salvar cada um de nós. Ah, tia, mas por que Deus permite que essa doença... Por que Deus está permitindo tanta morte no Brasil? Porque Deus tem um plano para o Brasil. Deus tem um plano para todos nós. Deus... Pensa aí contigo, pensa aí comigo. Imagina se não tivesse nenhuma guerra, nenhuma doença. Imagina se não tivesse nada. Imagina se o mundo fosse uma maravilha, fosse perfeito. Como é que o povo ia saber do milagre de Jesus? Porque se existe a cura, é porque existe a doença. Se existe a tristeza, é porque existe a alegria. Imagina se fosse um mundo perfeito. O povo ia dizer, não preciso de Jesus, eu sou perfeito, o mundo tá perfeito, tá tudo legal pra mim.
não precisa de Jesus. Mas Jesus permite tantas coisas, Jesus permite tantos problemas, tantas as situações, para que ele possa se manifestar, para que ele possa ser revelado para o seu povo. Porque Jesus não ia nem ter chance de se apresentar para o povo, porque o povo ia dizer, tá tudo perfeito para mim, na minha vida, não preciso de nada na minha vida, então para que eu vou precisar de Jesus? O povo ia pensar isso. Tanto que tem muitos por aí que pensam assim. Mas você, Junior de Jesus, Junior preparado, Junior escolhida, sabe que todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos de Jesus para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer o inimigo. E aí, sem desistir, continuar em Jesus Cristo. E olha só o que Deus diz aqui. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo. Meu celular está tocando, eu não vou atender. Escutarei com atenção as orações que forem feitas nesse templo. Jesus não nos deixa nenhuma dúvida que ele não escuta as orações. Tia, eu estou orando, mas parece que Jesus não me escuta. Nada acontece. Espera e confia no Senhor. Jesus é aqui, ele afirma, ele não faz uma pergunta, ele afirma que ele escuta com atenção as orações que forem feitas no templo dele. Aqui, mas é só na igreja que faz oração? Não, seja onde você estiver, Jesus escuta a sua oração. Jesus conhece cada coraçãozinho de vocês, cada mente. Jesus conhece tudo. Jesus é o nosso Criador, então ele nos conhece. Beleza? Então não fique com dúvida. Tia, eu tô orando, mas parece que não acontece nada. Parece que eu tô orando só de brincadeira. Mas a verdade é que Jesus está trabalhando ao seu favor. A gente só precisa esperar e confiar nele. Tá? Se você sabe quem é Jesus, se você sabe o que Jesus já fez, o que Jesus faz, se você conhece Jesus, se você é amigo de Jesus, o melhor amigo de Jesus, só anda com Jesus coladinho, para que você vai se preocupar com os problemas do mundo? Claro que a gente deve sim se preocupar com os problemas do mundo, orar pelo mundo, orar pelo povo que está precisando, pela nossa família, pelos nossos amigos, mas a gente deve confiar no Senhor, esperar no Senhor. Esquecer que o inimigo, esquecer o pecado, esquecer tudo. Esperar e confiar no Senhor. É lutar para vencer o inimigo. Combinado? E o desafio para vocês, eu desafio vocês a orar sempre. Eu desafio a vocês a confiar sempre. Esse vai ser um desafio diário, dia após dia. Então, eu desafio a vocês a orar, a confiar no Senhor. Eu tô achando que essa câmera tá com medo de mim, porque quando eu me afasto, esclarece tudo, né? Quando eu me aproximo, tá bom? Mas finalizando aqui, eu quero que vocês confiem no Senhor, eu quero que vocês guardem essa palavra com vocês, guardem no coraçãozinho de vocês e pratiquem a confiança no Senhor Jesus. Pratiquem a santificação, a separação do pecado. Vocês não precisam do pecado. A gente precisa de Jesus. E olha, no que vocês precisarem, eu vou estar aqui sempre. Tio Felipe também, tia Bruna também, tia Clarinha também, tia Lene também. E aí, o que vocês precisarem, um conselho, um apoio, uma oração, a gente vai estar aqui intercedendo por vocês. Combinado? E aí eu vou passar o desafio para vocês, depois o outro da letra D. E aí vocês fiquem ligadinhos. E aí eu acho que daqui a pouco o tio Felipe vai mandar o vídeo do louvor. Um beijo em vocês. Um beijo em vocês. Fiquem com Deus. Orem, confiem em Deus. E o próximo vídeo eu vou mandar no sábado. Tá? Que aí seria a nossa escola bíblica, mas como a gente não tem, eu vou mandar para vocês. Confiem e orem no Senhor, sejam como Esther, sejam corajosos, tenham coragem, vamos enfrentar isso e tudo isso vai passar, tá bom?
E eu quero ver vocês compartilhando esse vídeo para um amiguinho, para uma amiguinha que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra, que precisa de um consolo, tá bom? Orem, que eu vou estar orando por vocês também. Orem pela tia e oro por vocês. Um cheiro em cada um e um abraço.